E então essa imagem, né, ela representa muito bem os nossos não, né? Porque a gente hoje vai falar também do que é ansiedade. Tem algumas doenças que são doenças bem comuns, mas que elas só podem ser detectadas por um profissional. A ansiedade é uma delas. Temos a compulsão, temos a depressão, e hoje, né, como a gente tem muita informação, eu costumo dizer para as minhas alunas, né, elas dizem, eu trabalho, quem não sabe, eu trabalho com emagrecimento, né, e aí elas dizem, eu tenho compulsão por chocolate. Eu falo, não tem. Compulsão é algo muito sério. A gente não tem compulsão por pizza, a gente não tem compulsão por bolo. Compulsivo virou moda de dizer, né, que é compulsivo. Compulsivo é uma pessoa que consegue bater toda a comida no liquidificador e botar para dentro. É a pessoa que esconde comida e come, então não é algo tão simples. E eu sempre falo para elas, não romantizem isso, porque não é bonito dizer que você é compulsivo, né? Para justificar as suas falhas. E a ansiedade é a mesma coisa, a ansiedade também é uma doença. Então todos nós temos algum nível de ansiedade, mas a ansiedade crônica, quem vai detectar é um profissional. Então eu vou falar para vocês alguns sintomas, e se vocês acreditarem que se encaixam, o ideal é que vocês vão buscar um profissional, porque isso existe tratamento, né? E aí vocês vão achar quem diga, não, tome chá, tome tal medicamento, tá? A ansiedade, ela precisa tratar, porque não adianta, é a mesma coisa que a febre. A febre, ela vem para avisar a gente que não tá legal. Mas se a gente não for buscar a causa dessa febre, ficar só tratando a febre, a gente não vai tratar o que de fato está à volta. Então a ansiedade é a mesma coisa. E aí eu posso ter por um determinado motivo e vocês por outro. Então por isso a gente precisa tratar essa ansiedade. E agora, antes de nós iniciarmos propriamente, eu espero que dê para escutar, porque aqui a gente não tem o recurso do áudio, né? Mas eu vou colocar um videozinho bem curtinho, acho que é 5 minutos, se eu não me engano, que é de um pastor e que eu acho bem propício para este momento. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, nos conta a história de uma mulher ansiosa. Ela se chamava Marta, e o maior problema que a sua ansiedade lhe causou foi que ela não desfrutou da presença de Jesus na sua própria casa. A Bíblia diz que certo dia, a sua família recebeu a visita especial do Mestre e Marta ficou agitada, fazendo muitas coisas para aquela ocasião. Por outro lado, sua irmã Maria se sentou aos pés de Jesus e se concentrou em ouvir cada palavra que ele dizia. Então chegou uma hora em que Marta ficou tão incomodada com aquela situação que ela disse a Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quando Jesus disse que Marta estava preocupada com muitas coisas, ele quis dizer que o coração dela estava dividido entre muitas atividades. É como se ele dissesse: Marta, você está preocupada com várias coisas, mas eu sou apenas uma delas. Assim você continuará inquieta até que eu seja a única coisa com a qual você deve se preocupar, como é o caso da sua irmã Maria. A partir dessa resposta do Senhor Jesus, podemos pensar em duas atitudes para vencer a ansiedade. Em primeiro lugar, se concentre em uma coisa de cada vez. Geralmente ficamos ansiosos quando nos preocupamos com o que devemos fazer mais tarde, amanhã, semana que vem. Deus, porém, te deu apenas o dia de hoje. Então se concentre em fazer e resolver aquilo que está nas suas mãos hoje. E em segundo lugar, e o mais importante, coloque Jesus como o foco principal da sua vida. Preocupe-se em ter um relacionamento com Ele através da oração
leitura da palavra, buscando sempre praticar o que ele ensina nos evangelhos. Escolha ser como Maria, que escolheu a melhor parte, que é aprender com Jesus a cada momento, em tudo que você faz. Se você tomar essas duas atitudes, a sua vida será mais feliz, você terá paz no coração e o Senhor garante que esta parte não lhe será tirada. Por que eu trouxe essa reflexão? Porque ela traz tanto ponto positivo, né, quanto ponto negativo. Então, aquela imagem, né, daquele emaranhado de pensamentos é justamente a parte ruim. É lógico que todos nós temos dias bons e temos dias ruins e que temos as nossas preocupações. Mas quando você fala em preocupação, quando você divide essa palavra, o que representa? Preocupação. A gente já está fazendo antes de acontecer. E esse que é o grande perigo da ansiedade. É você colocar tudo à frente, né? Então eu trouxe algumas questões, né? Você é dominado por uma mente agitada e hiperpensante? É aquela pessoa que simplesmente não consegue viver. Tá o tempo inteiro, né? Ligado. Eu sou uma pessoa ligada no 220, né? Então eu tenho que sempre estar me policiando e me travando, porque senão eu acabo trabalhando 24 horas por dia e esqueço o resto das coisas. Então, quando a gente percebe que a nossa mente ela é agitada, nós precisamos ajustar. O que faz com que os seus pensamentos eles sejam perturbadores? Como que você lida com a ruminação de mágoas ou culpas? E aí, quando a gente fala em ruminação, eu sempre falo para as minhas alunas que nós temos, a gente chama de franga. Que raio é isso? Franga é aquela que fica aqui no teu ouvido. Não faz isso agora. Lembra da imagem do capetinha do anjinho? Eu chamo de franga. É aquela que fica falando com você o tempo inteiro, te mandando fazer as coisas ou mandando você não fazer. É a ruminação. A vaca, por que ela fica o tempo inteiro lá mastigando, né? Ela fica ruminando aquele pasto. Então, os nossos pensamentos é exatamente a mesma coisa, tá? E mágoas ou culpas é ainda pior, porque aí a gente fica alimentando aqueles sentimentos que estão dentro de nós e que só vão crescendo. Como que você reage diante dos fantasmas que assombram sua emoção? Como fobias, ciúmes, preocupação excessiva com a opinião dos outros e com o futuro. Depois eu vou deixar aqui, e se vocês quiserem olhar, eu tenho a indicação desses 3 livros aqui. Esse aqui, na verdade, é um devocional, tá? Ele chama Forte e ele é excelente. Depois nós temos esse aqui que todo mundo deveria ler, que é O Poder da Língua. E depois tem esse aqui, que é A Raiz da Rejeição. Eu vou deixar aqui depois, se vocês quiserem olhar. São 3 livros para vida. Livros que a gente... esse aqui, A Raiz da Rejeição, quando você lê ele, você vai descobrindo coisas, não é coisa de agora, coisa de muito tempo atrás que você vai guardando, que você vai ruminando. E depois, né, o poder da língua é saber que por mais que muitas pessoas não acreditem, não só o pensamento, mas a língua tem poder. E tem um poder tanto afiado, né, para o positivo quanto para o destrutivo. Então, se a gente souber dominar, né, a nossa língua, saber que, eu sempre falo para as minhas alunas, ai, mas a minha colega, ela tá muito gorda, ela precisa emagrecer. E eu falo para elas, ela te pediu opinião? Ela perguntou se ela te pediu ajuda? Não, mas eu quero ajudar. Negativo. Eu, Angélica, só ajudo quando eu sou solicitada.
Eu só dou opinião quando me é pedido. E a gente tem a mania de querer dar opinião na vida dos outros sem ter sido solicitado. Lógico que a gente vai ajudar, mas a pessoa precisa querer. Ela precisa pedir a nossa ajuda. A gente não pode sair interferindo na vida das outras pessoas sem que elas tenham solicitado isso para nós. Aí eu trouxe algumas coisas para a gente refletir, né? Portanto, em um mundo caído por conta do pecado, onde ainda há sofrimento, problemas, com o corona, né? Devemos lembrar das palavras de Jesus: basta a cada dia o seu próprio mal. Devemos sim tomar alguns cuidados, como estamos cuidando aqui, básicos para evitar a proliferação do vírus, mas o principal é não deixarmos que a ansiedade e a preocupação dominem as nossas ações e a nossa mente. O vírus é real, gente? É lógico que é. Ele tem os seus malefícios? Sim, porque eu não sei se eu pegar, eu não sei como eu vou ser atingida. A gente vê que tem pessoas que pegam e nada acontece, tem pessoas que pegam e ficam extremamente graves. É uma realidade, ninguém está dizendo que não. Porém, as nossas ações também determinam. Tem um outro livro também, que é de uma neurocientista, e só que esse eu não tenho ele, eu tenho no computador, então por isso eu não trouxe. Mas ela teve um AVC e ela sentiu tudo. Quando ela estava tendo, ela estava entendendo o que estava acontecendo com ela não conseguia se movimentar, não conseguia pedir ajuda, até que ela conseguiu. Mas o ponto principal daquilo que ela compartilha foi que ela passou 7 anos, né, acamada, e ela escutava absolutamente tudo que falavam, e tudo que falavam não era positivo, né? E hoje ela é a gente diz militante, né, porque ela tá lá ativamente tentando mostrar para os médicos o quanto isso é um malefício. Você entrar no quarto da pessoa e falar, porque ela só escutava coisa ruim, que ela ia morrer, que ela não tinha que ter esperança. Então ela não reagia, mas ela escutava absolutamente tudo. Então hoje a luta dela é para que os médicos e a família tratem aquela pessoa como uma pessoa ouvinte, mesmo que ela não esteja ali. E com o trabalho das orações, que era a única coisa que ela podia fazer, com as meditações e o trabalho da mente, hoje ela está aí pulando, correndo e dando o seu testemunho e mostrando do quanto o nosso poder da mente ele pode, né? Eu sempre costumo dizer que a nossa mente ela pode tanto nos ajudar quanto nos atrapalhar. E na ansiedade, ela muitas vezes, quando nós deixamos a ansiedade tomar conta da nossa vida, geralmente ela nos atrapalha. Por fim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Ore e previna-se, mas descanse com Deus. Eu costumo dizer, e eu sempre falo, nem sempre a gente está certa naquilo que fala, mas eu creio muito nisso. Que sempre falo lá em casa assim: quando existe um problema onde a gente vai orar por esse problema, a gente vai orar sim por ele, mas a gente não vai ficar remoendo ele. Porque eu creio nisso, que se eu peço para Deus, para Ele providenciar um emprego para o meu marido, mas eu não fico em paz com isso, eu não entreguei nas mãos de Deus. Porque a partir do momento que eu oro, que eu entrego isso, eu tenho paz. Eu já compartilhei em uma outra oportunidade com as irmãs de um tempo bem difícil, né? Que eu passei com essa situação de emprego e todo mundo me dizia: mas Angélica, você trabalha de dia para comer de noite, como que você está sempre alegre, como que você está sempre sorrindo, se você não contar as pessoas não sabem? E eu sempre dizia: porque está nas mãos de Deus, não está nas minhas.
Eu estou fazendo, obviamente, não adianta você pedir pelo emprego e ficar sentado na cadeira, né? Aí, de fato, complica. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas crer, para mim, é descansar. É você pedir, mas é você descansar naquilo que Deus tem pra gente. E aí eu trouxe um dado, né? Que segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com mais de 18,6 milhões de pessoas convivendo com o transtorno e o corona, né? Então fez esse quadro agravado. A grande maioria de nós está sofrendo, mas em função da ansiedade daquilo que pode vir a acontecer, do que do vírus em si. Eu vou compartilhar outro hábito que eu tenho, né? Já faz mais de, eu acho que de 7 anos que nós, lá na minha casa, a gente não tem televisão. Televisão temos, né? Mas canais nem abertos e nem fechados a gente tem. Nós temos aquilo que nós queremos consumir. Então a gente paga Telecine, Netflix e tem mais um que eu não sei o nome, mas lá em casa só entra aquilo que nós escolhemos. Por que só entra aquilo que nós escolhemos? E aí, irmãs, se isso é um hábito de vocês, não tem problema nenhum, tá? Eu estou falando sobre aquilo que eu vivo e aquilo que eu faço. Por que eu faço isso? Porque e muitas pessoas pensam assim, nossa, mas que egoísta. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se hoje passar no jornal que morreu 300 pessoas, saber dessa informação, o que muda na vida de vocês? Nada. Porque vocês não podem fazer nada. Na semana passada eu fui levar o Henrique cortar o cabelo. E aí eu sempre não tenho uma única bolsa minha que não tem um fone de ouvido, né? E eu tava lá no salão e eu pensava, meu Deus do céu, e aquele dia eu não tinha levado o fone. Aí eu pensei, Deus, faz com que ela corte esse cabelo logo que eu quero ir embora. Porque do momento que eu entrei ao momento, ela chegava a parar de cortar o cabelo para olhar as notícias, né? Que era, acho que era Cidade Alerta, né? Aqueles programas, né, que só tem tragédia. Aí eu falei, meu pai do céu. Aí tá, acabou. Aí o Henrique falou, mãe, eu posso comer um bolo hoje? Eu falei, pode. Então vamos, do lado tinha, como ele diz, a bolaria, né? Fomos lá. Qual era o canal que tava na bolaria? Eu falei, Jesus tá me perseguindo. Por que eu tô compartilhando isso com vocês, irmãs? Porque a gente tem que se atentar àquilo que nós podemos mudar. O que eu, Angélica, posso mudar? Aonde eu posso interferir? Assistir jornal, noticiário só vai fazer com que aumente a ansiedade e com que aumente os problemas de vocês. Tem um dado, eu até nem trouxe aqui, mas tem um dado que a nossa mente, ela absorve 80%. Pensem bem, tô falando em 80% de tudo aquilo que está à volta de vocês. Por que as pessoas que dormem com a TV ligada, elas não acordam descansadas ou acordam agitadas ou têm problemas com pesadelos? Porque tudo aquilo que elas estão escutando não está indo em vão, está indo para dentro do cérebro de vocês. Então, tudo aquilo que vocês consomem, tá vindo? Tá vindo, e vocês estão se alimentando. Se alimentando do quê? De coisas negativas. Então, para que vocês possam ter uma melhor qualidade de vida, é saber escolher aquilo que vocês trazem para dentro da casa de vocês. Tudo que vocês consomem, de alguma forma, vai ficar ali. Nós temos, principalmente à noite, nós temos memória de curto, de médio e de longo prazo. As memórias de longo prazo são aquelas que a gente guarda, então longo prazo são aquelas que a gente guarda
e são aonde a gente, quando eu preciso tomar uma decisão, é lá nessas memórias que eu vou buscar para tomar as minhas decisões. E aí quem consome coisas do tipo ruins, porque quais são as memórias que vão para o longo prazo? São aquelas com impacto emocional, forte impacto emocional. Então o fato de vocês ficarem vendo coisas ruins é um impacto emocional e é isso que vocês vão guardar. Então por isso chega um momento na vida em que a gente está completamente pesada por conta disso. E aí, né, Jesus, né, ordena que não fiquemos ansiosos, pois além disso não adiantar, Deus está no comando de tudo. Deus inclusive já sabe o dia em que nós vamos morrer. Deus conhece o futuro e já sabe o quanto o coronavírus vai se espalhar ou não. E qual é o propósito disso? Nós não sabemos, mas Ele sabe. Não acontece absolutamente nada, irmãs, que não seja da vontade de Deus. De fato, nós não sabemos qual é o propósito disso tudo que está acontecendo, mas existe um propósito. E aí, disso tudo que eu estava falando para vocês, eu trouxe uma imagem aqui que fala como: esta é minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. Isso, meninas, é outra coisa também que é comprovado cientificamente. Uma das coisas que eu ensino às minhas alunas, eu sempre digo para elas, quando eu vou ensinar, elas sempre dão risada, né? Aí eu já falo para elas, vocês vão rir mesmo, mas a nossa postura, ela diz muito de nós. Então eu sempre falo para elas, quando elas estão tristes, quando estão, aconteceu alguma coisa, né? Às vezes, como a gente tem, eu acompanho elas nos grupos, então eu tô o dia inteiro, das 7h30 da manhã às 8 da noite. Aí elas vêm, ai, Angélica, agora aconteceu isso. Eu falo, vai no banheiro, corre no banheiro. Aí, qual é o exercício que eu falo para elas fazer? De postura. Porque quando nós estamos tristes, a gente fica assim. E quando a gente fica curvado assim, percebam que quando está muito frio, que a gente começa a ficar assim, a gente chega a doer, né? Quando a gente se estica, a gente pensa, poxa, a vida tá doendo tudo, mas é porque a gente começa a ficar encolhida. E quando nós estamos tristes, a gente começa a baixar a cabeça, e isso o que gera para o nosso cérebro? É quase que uma conexão direta. Se a gente tá assim, a gente envia essa mensagem para o nosso cérebro. Então, mudar a postura quando vocês estão em qualquer momento que estejam tristes ou que estejam passando por dificuldade, faz automaticamente que os neurônios de vocês mudem também. Então eu sempre falo para elas, posturas de Mulher Maravilha. Então vai no banheiro, estica o braço lá em cima, dá uns gritinhos, eu falo para elas, fazem silêncio mesmo, mas muda o estado. Se você, quanto mais você ficar assim, mais assim você vai ficar. Não, agora eu não lembro o ano que foi que a gente fez a festa da primavera, já nem lembro, que eu passei, faz tempo, que eu passei um exercício para as irmãs e eu vou fazer ele de novo aqui com vocês, porque ele vai mostrar para vocês exatamente isso, exatamente o quanto a nossa mentalidade, a nossa postura faz a diferença. Então agora todo mundo de pé. Larguem tudo que vocês têm na mão. E aí agora, antes de vocês fazerem, vocês vão me olhar fazer, tá? Então não façam.
a gente vai fazer o seguinte, não é para fazer, só me olhem. Vocês vão esticar os braços, tá? E aí vocês, quem estiver muito perto, dá uma afastadinha para não cutucar a irmã da frente. Vocês vão esticar o braço e vocês vão girar o braço de vocês até onde vocês conseguirem. E aí, não é para fazer, vou puxar as orelhas. Aí vocês vão esticar o braço até onde vocês conseguirem. Aí vocês vão olhar para o ponto e vão marcar o ponto. Por exemplo, aqui, ó, o meu ponto é lá naquele, no garrafão. Então agora vocês vão fazer e lembrem aonde vocês pararam. Podem fazer. Não é para mexer o corpo, só o braço. Ó, só o braço, não estou mexendo o corpo. Miraram, guardaram onde vocês foram? Agora podem voltar. Agora, vocês vão fechar os olhos, todo mundo com o olho fechado, e vocês vão fazer o mesmo, não façam ainda, vão fazer o mesmo movimento, só que agora vocês vão lembrar até o ponto que vocês foram. Eu fui até o garrafão, tá? Tô com o olho fechado, lembrando do garrafão. Mas agora vocês vão dar o máximo de vocês. E vocês vão passar do ponto que vocês foram. Com o olho fechado, todo mundo agora. Mentalmente passando virem os braços e passem da onde vocês tinham ido até antes. Agora pode abrir o olho. Passaram do ponto que vocês tinham ido? Podem sentar. Por que vocês passaram do ponto que vocês tinham ido antes? Porque eu falei para vocês que vocês iam passar. E porque vocês acreditaram que vocês iam passar. Então houve, além de um esforço maior, teve o processo mental, porque vocês estavam com o olho fechado, vocês não sabiam onde vocês estavam. Então vocês entendem o quanto isso o quanto a nossa postura, o nosso crer, o nosso fazer, ele muda? Então, lógico, novamente, nós vamos sim passar por momentos difíceis. Eu passo, vocês passam, mas o que vai fazer a diferença não é passar pelo momento, é como eu vou agir. Como que eu vou agir quando eu tiver essas dificuldades? O que eu vou fazer? E aí agora eu vou trazer, acho que é 4, se eu não me engano, 4 pontos que vocês podem desenvolver quando vocês tiverem a ansiedade. Então, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Você não precisa lutar sozinha. Quando você sente a ansiedade apertando o coração, ore a Deus e Ele tem a paz que você precisa. Conte para Deus o que você está sentindo e peça a sua ajuda. Deus ouve. Então, primeiro, oração. Estar em conexão com Deus. Emergir. Tem gente que ora 2 minutos e acha que está tudo certo. Ok, às vezes a gente ora na pressa, mas quando a gente quer mudança, a gente tem que estar ali. Não adianta orar correndo tudo e não sentir aquilo. E aí outra coisa, às vezes a gente ora pedindo paciência e Deus nos dá tribulações. Por que será que Ele nos dá? Porque como que eu vou conseguir a paciência? Num ato de mágica? Não, eu vou ter que passar por momentos difíceis para desenvolver a minha paciência. Então, muitas vezes eu peço uma coisa e recebo outra. Mas eu recebo outra justamente porque é aquilo que eu preciso trabalhar em mim para que eu possa mudar. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Não deixe que a ansiedade lhe esmague.
Pegue na ansiedade e dê para Deus. Ele é mais forte que você e consegue carregar os seus problemas. Sempre que a ansiedade aparecer, escolha dar o fardo para Deus e não o aceite de volta. Deus nunca dá, irmãs, um fardo maior que a gente não possa suportar. Nesses últimos 2 anos, a gente passou por muitas dificuldades, né? Lá em casa não foi diferente, né? Meu marido perdeu o emprego, ficou, eu acho que 8 meses, eu acho, ou mais até, já perdi as contas, sem emprego, e aí tava tudo, né, comigo. E foram tempos difíceis, foram tempos reais, mas eu sempre disse para ele, não sei porquê, não sei por onde, mas eu sei que Deus vai te honrar. E é tão, não é, eu digo engraçado, né, mas é tão poderoso o quanto Deus tem preparado pra gente, né, que ele sempre queria trabalhar na mesma área que eu, né, mas é uma área que não é muito barata para você fazer a tua formação. Então, quando ele teve esse desejo, foi bem onde não estava, né, e a gente ganhou na verdade ele ganhou, né, um curso, a gente fez esse curso juntos e dentro desse curso tinha a formação, né, que eu sou psicóloga, mas eu tenho coach, né, e aí nesse curso, por ele ter dado um depoimento, né, e contado a história dele, ele recebeu os cursos da grade inteira. Isso dá, ó, quando eu falo me arrepio todo, isso dá mais de 80 mil reais, irmãs. Quando ele me falou, eu falei, você tá brincando? Eu falei, não, falei, você é louco? Como que o homem ia te dar tudo isso? Ele falou, eu ganhei. Aí, ok, ganhou, fez, começamos, eu também consegui fazer com ele, porque como era, eu só não tenho o certificado, né, mas eu aproveitava e fazia com ele. Ele terminou a formação dele tem 1 mês, eu acho. Ele já foi convidado nesse mesmo lugar para ser treinador. O que eu levei 4 anos para fazer, ele fez em 2. Então, assim, toda semana, essa semana ele veio, aí ele me falou, o Paulo me convidou para eu, o treinador chegou essa semana, para eu fazer treinamento no Brasil todo. Aí eu fiquei olhando para ele e eu falei, meu Deus, tem coisa que eu falei, não, tá acontecendo tanta coisa, mãe, tanta coisa boa que a gente desconfia, né? Então, por que eu tô compartilhando isso, irmãs? Porque de fato foram dias difíceis. Mas a gente nunca deixou de crer que a honra ia vir. E aí, a gente precisa entender que nem sempre é no nosso tempo. O tempo de Deus é outro. E aí, até semana passada eu estava falando com ele, né? Aí eu falei, você precisou passar por tudo isso, porque se ele não tivesse passado por tudo isso, ele não tinha ganho nada disso. Aí eu falei pra ele, Deus tem um propósito na tua vida. E como ele teve, hoje ele tá trabalhando com pais, né? E ele teve uma infância muito difícil, e foi por conta tudo, nada é por acaso, né? Foi por conta da infância difícil dele, foi por conta do depoimento dele, de contar toda a história dele que ele ganhou. E aí o Paulo falou para ele, né? Agora você vai contar a tua história em todo método que tiver, você vai contar a tua história, porque a tua história tem impactado outras vidas. Tem muitas vidas sendo curadas através da tua história. E o último foram 50 mil pessoas, né? Onde ele contou a história dele. E então, nada é por acaso. As coisas acontecem e trabalhar
tanto eu quanto ele agora, né? Trabalhar transformando vidas não tem preço. Porque eu sempre falo para as minhas alunas, né? Vocês são o meu combustível. Porque vendo a transformação delas e tudo que acontece na vida delas, você fica extremamente grata, né? Por passar. Então vocês vão enfrentar dificuldades. E eu sempre falo para as minhas alunas, se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que Deus nunca disse que nós não íamos enfrentar. Pelo contrário, Ele disse que nós íamos passar por tribulações. Então, se você acha que o fato, né, de nós estarmos passando, muitas pessoas questionaram, mas cadê Deus? Mas Deus disse que isso ia acontecer. Então, nós é que estamos despreparados para viver o que estamos vivendo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Muita ansiedade vem porque sentimos que tudo depende de nós e ninguém vai nos ajudar. Mas se você ama Jesus, Ele está com você. Confie nele. Jesus é maior que todos os seus problemas e com Ele você não precisa ter medo do futuro. Ele vai cuidar de você. Lembre-se disso na hora da ansiedade. Ele sempre está conosco, né, irmãs? Só que muitas vezes a gente não consegue ver isso. Então, quanto mais a gente estiver ligado a Deus, em conexão com Deus, vai ser mais fácil da gente enxergar isso. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Não se isole. Muitas vezes Deus usa outras pessoas para te ajudar. Procure pessoas bondosas com palavras de encorajamento. Deixe que seus pensamentos sejam influenciados por palavras animadoras. Conviver com pessoas positivas ajuda a controlar ansiedades. Unidos somos mais fortes. O nosso último vídeo vai falar exatamente disso. Ele fala sobre processo de seleção. O que é um processo de seleção? Quem já passou por busca de emprego sabe, né? Que quando a gente vai buscar o emprego, a gente passa por um processo. Existem outras pessoas lá candidatas a isso também. E eu vou deixar rodar o vídeo e aí depois a gente fala mais. Esse vídeo é uma palavra do pastor Cláudio, então vocês já vão conhecer só por conta da voz. Hoje eu quero trabalhar com vocês um processo seletivo que vai orientar você a remover da sua vida coisas que podem atrapalhar você de alcançar seu propósito e trazer para a sua vida coisas que podem tornar seus projetos realidade. Bem-sucedido alcançará êxito, terá sucesso, viverá vitória o homem que eliminar de sua vida 3 tipos de pessoas. Eu serei bem-aventurado se evitar conviver com ímpios. Eu serei bem-aventurado se eliminar os pecadores. Eu serei bem-aventurado se me afastar dos escarnecedores. Eu preciso entender que a convivência, que o relacionamento, que a proximidade com determinados tipos de pessoas podem ser tão nocivas, tão tóxicas, tão danosas, que pode me levar ao fracasso. Permitir que alguém que não deveria estar, não deveria fazer parte, faça parte ou esteja, pode ser ruim.
Tem alguém na sua equipe de trabalho que não deve estar lá, pode levar seu negócio à falência, porque tem gente que não sabe conviver com seu sucesso, tem gente que não sabe conviver com a sua beleza, tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza, tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. E se tem pessoas que não sabem conviver e te desejam mal, não leve essas pessoas para a sua vida, pois elas vão te fazer mal. Aprenda isso. Se você acha que todo mundo vai fazer parte de sua vida, é um direito que você tem. Só que eu quero mostrar a você que um processo seletivo vai te ajudar bastante. Permitir que as pessoas se aproximem de você é viável, mas é na aproximação que você avalia se elas entram ou não no seu barco, na sua vida, na sua história. Você foi para outro nível intelectual, outro nível mental, outro nível espiritual. Você está em outra vibe, então não leve as tralhas contigo. Aprenda que tem gente que vai ficar pelo caminho, e é assim que funciona, porque o mal não incomoda pessoas. O ímpio, ele não tem desconforto nenhum em falar mal do outro. Ele não está nem aí. Imoralidade para ele é perfeitamente normal. É assim que funciona. É dessa maneira. E esse tipo de gente não cabe no nosso futuro, a não ser que nós tenhamos desejos bem ruins para o nosso futuro. Está na hora de você descartar todo mundo que tem que ser descartado. E preste atenção, não é porque é ruim que você vai descartar, é porque não cabe no seu futuro. Seu futuro não cabe cabeça de bagre. Seu futuro não cabe gente medíocre. Seu futuro não cabe gente que não respeita a Deus, que não quer o bem das pessoas, que não se incomoda de fazer o mal. Esse tipo de gente você tem que tirar do seu caminho, porque senão o seu futuro não é de bem-aventurança. Andar com pessoas erradas, permitir que elas se aproximem, abrir a gaveta de suas emoções para elas, vão te gerar sérios problemas. Então, ímpio é ímpio, não vai andar comigo. Eu vou encontrar, eu vou cumprimentar. Ô meu irmão, tudo bem? Deus te abençoe. Mas eu não quero caminhar com você. Você não está indo para o mesmo lugar que eu. Sua rota não é a mesma que a minha. O que você quer para o seu futuro não é o que eu quero para o meu. Então a gente não vai caminhar junto. Isso não significa que você é ruim. Você simplesmente não é alguém para caminhar comigo, para compartilhar comigo. Tem que caminhar com águia. Se queremos viver coisas grandes, temos que caminhar com gente que pensa grande. Mas para viver isso, você tem que andar com gente que acredita que isso é possível. Então saia de perto desse povo. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Aves da mesma plumagem. Vocês já viram aves andarem em bando com outros bandos? Elas andam com as mesmas. Você não vê papagaio, periquito, pombo, eles andam em bandos, com o bando deles. Então, o que tem a ver a ansiedade, Angélica, com isso? Muito. Porque se eu ando com pessoas pessimistas, com pessoas queixosas, como que eu vou ficar? Lembram do exercício? Que o poder da nossa mente positiva, o poder negativo é 10 vezes maior. E aí, como que eu vou fazer isso? E aí eu vou contar como eu fiz. Eu tinha várias, mas vou contar de uma. Eu tinha uma amiga que era uma amiga muito querida, mas ela só me procurava para contar coisa ruim. E aí agora a gente mora longe, né? Então era via WhatsApp. Amiga, deixa eu te contar o que aconteceu. E era um mar de fofoca, né? Só coisa ruim. Enquanto eu não tinha inteligência emocional, o que eu fazia?
me conta. Pode falar. Também quero saber desse babado. E aí, o que acontecia? Do que eu estava me alimentando? Eu estava alimentando o meu vício emocional. Todos nós temos vícios emocionais e o dela. Então, ela só me procurava para isso. Para me contar fofoca e coisas da onde eu vim. Eu sempre digo, ontem o Henrique falou, poxa mãe, mas era pequeno, né? Eu falei para ele, filho, a cidade que a vovó mora é menor que o nosso bairro, tem 14 mil habitantes, então vocês pensem o que é. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Então, quando eu trabalhei a minha inteligência emocional, eu entendi. Ela não era uma pessoa ruim, mas ela não era uma pessoa para andar comigo. Os valores precisam estar atrelados, aves da mesma plumagem. E aí eu não vou chegar para a pessoa e botar o dedo no nariz dela e dizer, ó, fulana, não vou mais andar contigo porque você não presta. O que eu fiz? Cada vez que ela me procurava, eu dizia, amiga, agora não posso, falo com você depois. Não perguntava de nada e falava isso. Ela vinha de novo, porque não vai ser uma, nem duas, nem três, vão ser 10, vão ser 20 vezes. E aí, toda vez eu falava alguma coisa. Ah, agora tô atucanada, cheia de coisa para fazer, depois a gente conversa. E eu sempre ia dando, né, como a gente fala, ia dando um miguezinho nela, né? Sem falar, sem apontar o dedo, mas eu estava me afastando. O que aconteceu? Como eu parei de alimentar o vício emocional dela, ela percebeu. E aqui não rende mais. Ela parou. Então, eu não fui lá apontar o dedo na cara dela, dizer que ela era isso, que ela era aquilo. Eu simplesmente fui cortando. E aí, você vai dizer, poxa, Angélica, minha mãe é assim. Também a gente corta. A gente vai respeitar, a gente vai amar, mas a gente não vai alimentar o vício. Porque quando você alimenta o vício dela, você alimenta o seu também. Então, como disse o pastor, né? Nós não vamos apontar o dedo, nós vamos amar sim. Deus não disse que nós temos que amar os nossos inimigos? Nós vamos amar, mas nós não precisamos sentar à mesa com eles. Tá se rebelando, Florzinha? Então, isso tem sim tudo a ver com ansiedade, porque tem a ver com aquilo que eu convivo. E aí, o círculo de amizades, hoje o meu círculo de amizades não é o mesmo de 10 anos atrás. Eu continuo, novamente, continuo amando aquelas pessoas, mas elas não estão comigo mais, porque os valores não são os mesmos. E aí eu sempre falo, né, para as minhas alunas que quando elas começam o processo delas, elas saem contando para todo mundo, né? E eu falo, filha, não conta, não conta, não conta. Porque vai ter um monte de gente que vai dizer, você não vai conseguir. E por que vai ter gente para falar isso? Porque a gente já tentou um monte de vezes e não conseguiu. Então agora, quando você tá de fato que você quer fazer, você vai encontrar. E como ele falou, sabe quando que você vai saber se aquele amigo é amigo? É quando você estiver bem, não é quando você estiver mal. Quando você estiver mal, vai ter galera. Agora, quando você estiver bem sucedido, quando você estiver de boaça, você vai ver quem está com você. Porque amigo de verdade é aquele que suporta o teu sucesso. Suportar o sucesso do outro não é fácil. Você pode ver eu digo, né, as maiores redes sociais são Facebook e Instagram. Eu sempre falo para as meninas, né, Facebook para mim é aquela corrida lá que eu só publico o que eu tenho que publicar e no mesmo a velocidade que eu publico eu saio correndo. Porque é gente falando mal de todo mundo, é política,
é muito difícil eu entrar e eu achar alguma coisa que esteja de bom. A maioria é coisa ruim. Então, eu evito. Como eu trabalho com redes sociais, eu preciso ir até lá fazer a minha publicação. Mas eu faço e ao mesmo tempo que eu faço, eu vazo. Por quê? Você vai ver. Esses dias aconteceu no grupo, alguém falou: ai, a minha tia morreu. Aí teve acho que umas 10. O que aconteceu? Do que ela morreu? Aí eu dei um pitoco nelas. Eu falei: escuta aqui. Saber do que a criatura morreu muda a vida de vocês? Se ela morreu de câncer, se ela morreu de Covid, ou se ela morreu de um tombo que ela caiu na escada, não é hora de você dar a mão para sua irmãzinha, ao invés de ficar perguntando do que a pessoa morreu, ela vai voltar se você souber do que ela morreu? E Facebook é isso, né? Você põe lá, você põe uma tragédia, tem 50 para compartilhar e para dar apoio. Agora experimenta colocar alguma coisa boa para ver se tem like. Não tem. Então nós precisamos escolher as pessoas das quais a gente se relaciona, aquilo que a gente se alimenta, tanto redes sociais, TV, nos próprios relacionamentos, porque isso não só gera ansiedade desnecessária, do que faz com que a gente cada vez esteja mais doentes. E aí entender também, né, irmãs, que não é o fato da gente parar, né, agora nessa pandemia, né, muitas vezes eu cheguei a me emocionar quando ia dar os avisos lá na frente, né, de ver a igreja cheia, porque simplesmente as pessoas não pararam as suas vidas. Elas não pararam de ir no mercado, elas não pararam de ir nas lojas, elas não pararam de visitar as suas famílias, mas infelizmente abandonaram o lugar onde elas deveriam estar. E cada vez a gente vê pessoas cada vez mais acomodadas, né? Como a gente tem, óbvio, né? A gente não pode generalizar, cada um sabe do seu. Mas a gente não pode se acomodar, porque é exatamente isso que o inimigo quer. O inimigo quer que a gente fique em casa, que a gente fique assistindo o culto online, porque é gostoso, eu posso assistir lá estiradão da minha cama. É exatamente isso que ele quer. E a gente precisa disso aqui, ó. A gente precisa estar com pessoas da mesma plumagem. Nós precisamos estar reunidas, porque é isso que vai nos dar força. Não é se afastar. Lembram lá? Não se afaste. Conviva com pessoas que vão fazer com que você se levante. E não com pessoas das quais vão fazer vocês cair. E aí, se porventura, né? Porque como eu já falei inicialmente, a ansiedade crônica é aquela que te paralisa. Ansiedade todos temos, tá? Mas a ansiedade crônica, aquela que precisa de tratamento, é aquela que te paralisa, é aquela que faz você suar o corpo inteiro, é aquela que não te deixa sair de casa, é aquela que não te deixa tomar decisões, e aí essa precisa ser tratada. Nós vamos fazer tudo isso, vamos orar, vamos contar, né, com a ajuda de Deus, mas nós precisamos também de tratamento. Se não fosse assim, né, Deus não tinha nos disponibilizado as profissões que temos hoje, né? Então a gente não pode ignorar, a gente precisa tratar quando de fato é necessário. Tá bom, irmãs? Não quero me prolongar muito, porque eu gosto de falar, viu? E hoje é 4h30. Mas eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho vocês nesse sentido, e que vou deixar aqui, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, mas esses livros ajudam muito a gente a esclarecer muitas coisas que às vezes a gente não consegue ver, e a gente só vai refletir e ver a realidade quando a gente refletir, porque se a gente vive no piloto automático, as coisas não acontecem, porque a gente não para ver o erro. Tá bom, irmãs?